Olá, hoje nossa aula foi sobre o quinhentismo brasileiro. Então, dentro da análise que nós fizemos, o que foi falado? Da importância, da literatura descrevendo os feitos daquela época. Então, aqui, já na imagem, já retrata todos os acontecimentos e qual era a vantagem do português. O português chegou e encontrou o quê? Várias tribos aqui. Nessas várias tribos, o que acontecia? Eles brigavam entre si. Graças a essa briga entre as tribos, eles conseguiram conquistar várias terras. E dentro dessas terras eles fizeram o quê? As companhias. Então, tanto Pero Vaz de Caminho, quando ele fala o quê? Sobre os índios, sobre as feições deles, se eles não tampavam suas vergonhas. Por quê? Porque eles estavam nus, né? Já chega ali Pero de Magalhães Gândavo. O que ele fala? Que era um povo que não se vestia, onde eles não tinham, ele não denominava as pessoas, ele tinha um certo preconceito, como ele falava, macho e fêmeas. Falava e falou que eles não tinham o quê? Eles não tinham fé, eles não tinham lei, não tinham rei. Então, como eles não eram um povo centralizado, daí a facilidade que eles tiveram das conquistas. E veio também Fernão Cardim, que ele fala sobre o gênero, vestido sem nenhum caso, verecundante. Parece que estado de inocência à parte. Grande honestidade e modéstia, tá vendo como ele fala? Em si guardam, e quando algum fala com homem ou mulher, vira-lhe as costas, ou seja, em respeito, eles tinham respeito. Então, eles falam sobre isso, sobre o que estava acontecendo no Brasil nessa época. Logo depois, nós temos o quê? Nós vemos a catequese, o Brasil do século XVI. Qual é o século XVI do quinhentismo? De 1500, até 1601, que eles falam. Quando começa em 1500? Com a Carta de Pero Vaz de Caminho. E quando é que ele termina? Ele vai terminar com a prosopopeia de Bento Teixeira, que é em 1601, que dá início ao Barroco, propriamente dito. Aqui no Brasil, poucos são os fluxos, ou poucos são os destaques que saem propriamente aqui do Brasil. Vocês vão ver que nós já vamos ter em 1601, temos 100 anos. Só que a Europa tem 1.600 anos. Então, daí vem o quê? Vem o desenvolvimento deles, vem a formação, vem a informação, tá? Por quê? Porque no quinhentismo nós somos totalmente teocêntricos. Deus é o centro de tudo. Por quê? Dentro de cada embarcação, cada caravela que vinha o quê? Vinha um padre. E esse padre vinha o quê? Trazer a fé em Jesus Cristo, em pregar. Como ele ia pregar para esses índios? Através de teatro, através de encenações, a princípio, até haver um pouco de colonização e começar a querer catequizar os índios, porque eles achavam que eles não tinham fé, eles não tinham lei e eles não tinham rei. Mas eles tinham o quê? Eles tinham as tribos deles, eles tinham as crenças deles e tinham as leis que eles respeitavam. Coisas que os europeus não entendiam na época. Então, dentro dessa manifestação literária que nós falamos, é uma manifestação totalmente o quê? É uma manifestação informativa. Sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que se passa no Brasil nessa época. Então, tanto é que fala lá, qual é o início? É a Carta de Pero Vaz de Caminho. Aí daí em diante vai o quê? Todas as manifestações escritas feitas a partir deste momento, tá? Aí até nós chegamos na literatura o quê? Catequética. Eles tentam colocar a doutrina cristã aos índios. Onde nós fizemos a análise de uma poesia, Nós fizemos sobre a Santa Inês, como foi a vida, e nessa época, o que ele usou para trabalhar? A redondilha, Ele usou as redondilhas menores, que são com 5 versos, olha lá, cada estrofe tem quantos? 1, 2, 3 versos. Então, tudo isso é o quê? Preparando para a nova literatura que chegar, a nova modo de ver, de falar e de pensar
sobre o Brasil. Agora nós vamos começar, porque antes nós estávamos falando só sobre o quê? Sobre a Europa. Aí agora nós começamos a chegar na literatura, os primeiros séculos de colonização e as manifestações literárias dentro do Brasil, que nós vamos ver amanhã. Até lá!